na tradição cristã. Maria intercede pelos pobres. Então, olhemos para a Virgem Maria e vamos colocar aos seus pés todas as nossas necessidades como povo de Deus. Coloquemos a vida, a família, o trabalho, a nossa fé. E peçamos a intercessão da Virgem Maria. E vamos contemplar o povo de Israel que caminhava no Egito. Deus ali manifesta a sua graça, retirando-os daquele lugar. E o reino de Deus, ele é ação. Ele vem para socorrer aquele que tanto necessita. E ele é uma ação libertadora. E através da intercessão da Virgem Maria, alcançamos essa ação libertadora na nossa atualidade, na nossa vida cotidiana. E Deus, ele vem em auxílio do órfão, da viúva, dos pobres. E com a intercessão da Virgem Maria, aproximamos mais de Deus. Aproximamos mais do trono da graça. Quantas vezes na nossa vida falamos mal das pessoas? Quantas vezes? Olhamos para elas como se elas fossem um estrangeiro, uma pessoa desconhecida na nossa vida. E o Senhor, ele vem dizer: amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Então aqui Deus está nos incluindo com o povo de Deus. Desde os primeiros povos, quando saíram em caminhada do Egito em busca da terra prometida. Então, que hoje possamos olhar para aquelas pessoas que temos divergências, olhando para o exemplo da Virgem Maria, aquela que viveu tudo no silêncio. Então, eu convido você hoje a pensar como Maria ensina a gente a fazer com a nossa convivência, com a nossa maneira de amar. Porque às vezes falamos que amamos tanto, mas falamos tão mal das pessoas, divergimos tanto. E às vezes aquele irmão, que é um cristão, está numa luta tão árdua para cumprir a sua missão diante da vontade do Senhor. Que construamos o reino de Deus, que sejamos unidos às outras pessoas, a exemplo da Virgem Maria, que a gente tenha uma preocupação com a justiça, com a libertação das pessoas. Às vezes encontramos tantos defeitos nas outras pessoas, mas esquecemos de olhar com misericórdia, olhar de maneira silenciosa com o amor de Deus. Quando os profetas vieram, eles foram chamados a anunciar o reino. E eu e você? A que o Senhor tem nos chamado? Para fazer o quê? Que essa foi a pergunta que o Senhor fez a mim hoje. Eliette, você foi chamada para fazer o quê? Em primeiro lugar, precisamos amar. Em segundo lugar, precisamos compreender a situação do outro. E precisamos ter a humildade de não sentir que a gente está tão finito. Lá no livro de Amós, fala algo muito importante que eu vou ler para a gente não confundir.
Amós censurou os comerciantes que mal podiam esperar os dias santos passarem para voltar às práticas fraudulentas. Prestemos atenção na nossa maneira de ir ao templo, de ir à igreja, de servir a Deus. Será que estamos com pressa de voltar para a nossa vida velha? Isso é tão difícil de se falar. Que primeiramente eu estou falando a mim. Então que o Senhor Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, a Mãe de todas as graças, possa nos ajudar a encontrar a sabedoria, o entendimento, a humildade, a compreensão. Isaías, ele pronuncia o julgamento divino sobre os administradores da justiça. Às vezes falamos tanto, Senhor, Senhor. Às vezes anunciamos tanto amor. Mas será que eu, Eliette, será que você que está me ouvindo, será que nós estamos ouvindo o Senhor? Ou estamos sendo simplesmente administradores, propagadores dessa justiça sem vivência? Então, que possamos acalmar o nosso coração diante do Senhor. Porque eu falo isso com você hoje, com o coração no sentido de misericórdia. Simplesmente para pensarmos com amor o que estamos fazendo com aquela pessoa que a tornamos estrangeira. E como os profetas de Israel lutaram para instalar o reino de Deus no mundo, como as primeiras comunidades cristãs nas casas lutaram para propagar o reino de Deus. E hoje nós precisamos de encarnar o reino de Deus na nossa vida. Isso quer dizer, precisamos de viver o reino de Deus agora. O paraíso, para mim, não é uma coisa vindoura. O paraíso é vivermos a graça de Deus aqui e agora. A exemplo da Virgem Maria, a exemplo do Cristo que caminhou conosco nessa terra. Então, que busquemos abrir o nosso coração e vencer a opressão que nós mesmos criamos. Criamos opressões dentro de nós como castelos. Às vezes criamos ilusões de coisas que nunca vão acontecer. A mesma coisa, criamos uma raiva, uma opressão de alguém, de uma coisa que nunca existiu. Mas por que, Eliette, que isso acontece na nossa vida? Porque simplesmente a gente fica pensando que aquela outra pessoa não está competente ao que eu penso. Não está de acordo. E às vezes aquela pessoa nem sabe disso. Às vezes ela nos ama muito. Então que busquemos pensar nisso, sair desses sentimentos de violência. Eu gosto de dizer assim, da Guerra Fria que criamos dentro de nós. E existe um assunto interessante da nossa atualidade, o débito coletivo. Todo mundo deve. Todo mundo está estressado. Todo mundo não sabe o que fazer. Temos um consumismo tão grande que antes de terminar de pagar uma dívida na loja, compramos mais. E mais, e mais, e mais, procurando resposta para as nossas insatisfações. E precisamos enfrentar a realidade. A minha condição financeira é essa. Se eu ganho 2 salários, eu tenho que viver o que compete aos 2 salários.
Eu preciso de compreender o tamanho da miséria que eu vou causando quando eu participo desse débito coletivo na minha vida. Então, que tomemos cuidado. Estamos nos distanciando de Deus, estamos nos distanciando da mãe de Jesus. E hoje aqui estamos rezando para a mãe das raças, a mãe de todas as raças, aquela que intercede por todos os povos, aquela que vem em socorro da destruição que acontece nas famílias. Quantas traições, quantos desentendimentos por causa do débito coletivo do qual participamos. Quanta brutalidade vai sendo gerada na nossa vida. Por causa da aspereza, dos estresses que nós mesmos vamos causando à nossa vida. Então, que peçamos a intercessão de Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, a mãe de todas as raças, sobre todas essas brutalidades, essas asperezas que acontecem na nossa vida. Às vezes nos sentimos tão perdidos, perdidos neste mundo tão grande. Isso acontece de um modo geral, porque Deus, Ele permite a gente discernir qual é o caminho que estamos escolhendo e qual a qualidade do caminho. Então hoje eu estou falando com você de uma coisa muito séria para mim e para você, porque o Senhor está falando conosco. Ele está falando conosco que a humanidade tem vivido uma crise de sobrevivência diante de tanta dificuldade. Quantas pessoas famintas neste mundo, quantas pessoas que estão em crise psicológica, em crises de ansiedade, em crises financeiras. Então, que peçamos à mãe de Jesus para que ela peça ao seu filho, como ela pediu nas bodas de Caná. Quando ela disse para Jesus: filho, não tem mais vinho lá nas bodas de Caná. E hoje, na minha e na sua necessidade, peça para ela, fala: mãe, está faltando tantas coisas na minha vida. Peça para o teu filho, para que eu possa dar conta de me levantar, de caminhar, de levantar dessa depressão que me coloca na dúvida, que me coloca sobre uma cama. Possa levantar pessoas que estão com doenças mentais, com depressão, com pessoas que estão com muita raiva hoje, que a docilidade do Espírito Santo possa ser derramada sobre nós, que possamos sair da resistência com a pobreza. Temos uma resistência, mas esquecemos de parar para pensar se aquela condição que eu me encontro é para que eu possa aprender algo. O que Deus quer que eu aprenda com aquela situação que eu me encontro? Porque a revolta, a aspereza, o desespero não vai levar ninguém a nada. Precisamos esconder dentro do coração de Jesus através da intercessão da mãe de todas as raças. Pedir a ela a cura das pessoas que estão em doenças termináveis. Sair do poder do opressor que fica aos nossos ouvidos insinuando que somos derrotados. Que esse cão que ladra na nossa vida, fazendo a gente ter maus sentimentos, que pela poderosa intercessão da mãe de Jesus, da mãe de todas as raças, que possamos levantar pelo ato da fé, pelo ato da misericórdia no nosso coração. Que a esperança, que através da intercessão de Nossa Senhora nasce no nosso coração hoje,
possa nos fazer libertos. Pedi a Nossa Senhora, cause uma amizade com a Mãe de Jesus. Tenha diálogos profundos com ela. Fala, mãe, eu não tenho dado conta de tantas coisas aqui na minha casa. Eu tenho me preocupado tanto que eu estou perdendo do caminho. Mãe, me leva para a igreja. Mãe, me leva para a presença do teu filho Jesus. Precisamos acreditar nessa realidade. Que Maria, ela é a medianeira de todas as graças na nossa vida. Ela é o nosso auxílio. Ela está aqui para pedir ao seu filho por mim, por você. Pedir a sua participação no reino. Pedir a salvação da nossa alma. Pedir e agradecer pela companhia da Virgem Maria. Que você tenha um abençoado final de semana. Que toda a felicidade desça sobre o seu coração. Que você possa felicitar, como Maria felicitou o seu coração em receber a visita do anjo. A minha alma engrandece ao Senhor. Doce Virgem Maria, estrela guia, que nos conduz ao Senhor, vem suavemente mostra pra gente o rosto do Deus de amor. Ave cheia de graça, Mãe de todas as raças, vem teu povo socorrer. Dá-nos a fonte da vida, fonte de água viva, Jesus, teu Filho e Senhor, pra saciar nossa sede